Olá e bem-vindos. Bom, estamos naquela época do ano, né? Finalzinho de 2025, o momento em que o ar parece ter uma mistura de, sei lá, cansaço e esperança. Uhum, total. A gente olha para trás, mas principalmente começa a planejar o futuro. E claro, no topo da lista de resoluções de muita gente tá aquela famosa promessa: ano que vem vou organizar minhas finanças. Uma promessa que a maioria de nós já fez e, olha, muitas vezes quebrou antes mesmo do carnaval chegar. Exatamente. E é por isso que hoje a gente vai fazer algo um pouco diferente. Em vez de só repetir a promessa, vamos analisar a fundo os materiais que recebemos, em especial um artigo muito lúcido da Ana Alves para o Diário do Nordeste, para entender como transformar essa intenção num plano de verdade para 2026. Certo. A nossa missão aqui é desvendar como sair do que o artigo chama de financeiro automático. Eu achei esse termo perfeito, sabe? É ótimo. É aquele modo de vida em que o salário cai na conta, os boletos são pagos e o resto do dinheiro parece que evapora. No fim do mês a gente só fica se perguntando, para onde foi tudo? E essa análise não podia ser mais oportuna, porque tem uma armadilha, assim, bem sutil se formando para 2026. As projeções macroeconômicas, aquelas que a gente vê nos jornais, falam de uma inflação mais controlada, dentro da meta. O que parece uma boa notícia. Parece ótimo, né? Mas o que a gente vai investigar hoje é justamente o abismo que existe entre essa estatística oficial e a percepção real das pessoas quando pagam o aluguel ou passam no caixa do supermercado. É essa desconexão que alimenta o tal financeiro automático. Certo. Então, vamos começar por aí. A manchete diz: inflação sob controle em 2026. A minha pergunta, e acho que é de todo mundo, é: isso significa que meu poder de compra vai aumentar? As coisas vão finalmente ficar mais baratas? Essa é a pergunta de US$ 1 milhão. E a resposta é um sonoro não, infelizmente. E aqui está a nuance que é, assim, crucial entender. Inflação controlada não significa deflação, ou seja, queda de preços. Entendi. Significa que os preços, na média, estão subindo de forma mais lenta e previsível. O problema é que essa média esconde a realidade. Itens essenciais como alimentos, energia, aluguel, serviços de saúde, eles continuam numa trajetória de alta bem acima da média. Que são justamente as despesas que não dá para cortar. Justamente, são as despesas incompressíveis que abocanham a maior parte do orçamento das famílias. E o início do ano ainda agrava essa situação, não é? É como uma tempestade perfeita de reajustes. Exatamente. Janeiro e fevereiro concentram uma série de aumentos que pressionam o orçamento de uma vez só. A gente tem reajuste de mensalidade escolar, de plano de saúde, aluguéis seguindo o IGPM, além dos impostos como IPTU, IPVA. O custo de vida dá um salto. Dá um salto. O salário pode até ser o mesmo de dezembro, mas o custo para viver aumenta. E o material que a gente analisou adiciona uma camada importante a isso, o fator regional. No Ceará, por exemplo, onde a renda média é historicamente menor que a média nacional, o impacto desses aumentos é brutalmente mais sensível. Faz todo sentido. Se uma família já vive no limite, qualquer pequeno aumento percentual numa conta grande como o aluguel desequilibra todo o resto. Não tem gordura para queimar. Nenhuma. A margem de manobra é mínima. E essa pressão constante no essencial nos leva direto para o próximo ponto crucial que os materiais abordam: o endividamento. Ele não é uma escolha, vira uma consequência quase inevitável desse cenário. E os números são assustadores. Os dados da Confederação Nacional do Comércio, a CNC, que foram citados mostram um retrato bem preocupante. Cerca de 78% das famílias no Brasil estão endividadas. É muita gente. É quase 8 em cada 10 famílias. E o mais grave, quase um terço delas, 30%, tem contas em atraso, estão inadimplentes. E os vilões da história, bom, são velhos conhecidos: cartão de crédito e crédito pessoal.
E é fundamental a gente aprofundar a análise sobre o motivo desse endividamento, sabe? Especialmente em regiões como o Nordeste. O crédito ali, muitas vezes, não é para financiar um bem de consumo, uma TV nova, uma viagem. Aham. Ele se tornou uma extensão da renda. É o cartão de crédito usado no supermercado para comprar comida, o empréstimo pessoal para cobrir o aluguel. Vira uma ferramenta de sobrevivência. O que cria um ciclo extremamente perverso. Você usa o crédito para pagar as contas de hoje, mas os juros altíssimos desse crédito já estão comprometendo o salário do mês que vem, do outro e do outro. Precisamente. E essa é a mecânica do financeiro automático na sua forma mais destrutiva. O salário entra e já está prometido para pagar dívidas do passado. A pessoa trabalha o mês inteiro, não para construir um futuro, mas para cobrir um buraco que ficou para trás. A capacidade de planejar é aniquilada. Aniquilada. E a gente não pode subestimar o custo emocional disso, que é um ponto muito forte nos textos que lemos. Sim, isso me marcou bastante. Não é um problema de planilha, é um problema de saúde mental. Sem dúvida. A gente está falando de um estado de estresse contínuo. A insegurança de não saber se vai conseguir fechar as contas, o medo de uma emergência, de um filho ficar doente, de uma geladeira quebrar. Isso corrói o bem-estar, afeta a qualidade do sono, gera tensão nos relacionamentos familiares e derruba a produtividade no trabalho. Viver no limite financeiro é mentalmente exaustivo. Certo. O diagnóstico é claro e, bom, um pouco sombrio. O cenário é desafiador. O ciclo de dívidas é forte. Então, a questão é, como se quebra esse ciclo? O artigo argumenta com muita convicção que o início de 2026, agora, é o momento perfeito para essa virada. Sim. Mas a gente ouve isso todo ano, essa história de ano novo, vida nova, o que torna esse argumento mais sólido dessa vez. A solidez vem de 3 pilares que juntos criam uma janela de oportunidade única. O primeiro é a previsibilidade. Apesar das incertezas, a maioria das grandes despesas anuais já é conhecida em janeiro. A gente sabe o valor aproximado do IPTU, do IPVA, da matrícula da escola. Certo. E essa previsibilidade é ouro, porque permite antecipação, algo que o financeiro automático impede. O segundo pilar é a motivação, a psicologia do recomeço. Isso, por mais clichê que pareça, tem uma força real, né? Com certeza. A virada do calendário nos dá uma permissão mental para tentar de novo, para acreditar que podemos quebrar velhos hábitos. É um empurrão psicológico que não pode ser desprezado. E o terceiro? E o terceiro, que para mim é o mais poderoso, é o efeito acumulativo. Pequenos ajustes feitos agora em janeiro têm o ano inteiro para crescer e gerar um impacto significativo lá em dezembro. O exemplo dado é simples. Economizar R$100 por mês. Início de uma reserva de emergência que pode mudar tudo. É a mágica dos juros compostos aplicada aos hábitos. Entendi. Não é sobre uma transformação radical da noite para o dia, mas sobre usar a previsibilidade e a motivação do início do ano para iniciar pequenas ações que se acumulam com o tempo. Exato. E para tornar isso tangível, os materiais propõem um guia prático, um calendário financeiro para 2026. A ideia é dar um passo concreto por mês. Acho que vale a pena a gente passar por ele, mas não como uma lista, e sim tentando entender a estratégia por trás de cada etapa. Perfeito. A beleza desse calendário está na sua progressão lógica. Ele começa com um diagnóstico, passa para a ação e termina com a consolidação de um novo comportamento. Ok, vamos começar com o primeiro trimestre, que parece ser o da arrumação da casa. Janeiro, mapear todas as despesas e dívidas. Fevereiro, renegociar as dívidas mais caras. E março, criar uma reserva mesmo que simbólica. Parece a parte mais difícil, a de encarar a realidade de frente. E é exatamente por isso que começa aí. O passo de janeiro, de mapear tudo, é doloroso. É o momento de tirar o esqueleto do armário e olhar para ele. Muita gente evita isso porque a verdade dos números é assustadora. Claro. Mas sem esse diagnóstico, qualquer plano é só um palpite. Em fevereiro, a renegociação foca no que mais sangra o orçamento. O rotativo do cartão, o cheque especial, é uma cirurgia de emergência para estancar a hemorragia dos juros altos. E março, a reserva simbólica. Março é o ponto de virada psicológico.
Criar uma reserva, mesmo que seja com 20 ou 50 reais. O valor não importa. O que importa é o ato de, pela primeira vez em muito tempo, direcionar dinheiro para o futuro e não para o passado. É criar o hábito, sabe? Entendi. E depois dessa fase de choque e de primeiros socorros, o calendário parece focar na mudança de hábitos do dia a dia. Vejamos o bloco seguinte. Abril. Reduzir um gasto fixo desnecessário. Maio. Evitar compras parceladas longas. Junho. Registrar todos os gastos do mês. E julho. Revisar as metas financeiras do ano. Aqui a gente sai da cirurgia e entra na fisioterapia, certo? Ótima analogia. É exatamente isso. Em abril, a ideia é procurar por vazamentos no orçamento. Aquela assinatura de streaming que ninguém assiste, um plano de celular superdimensionado, é um ganho rápido que libera fôlego. Maio ataca um dos maiores ralos de dinheiro do brasileiro: o parcelamento a perder de vista. A proposta é treinar o músculo da paciência, de poupar para comprar, em vez de comprar para pagar depois. E junho e julho. Junho é sobre consciência. Anotar cada cafezinho, cada real gasto. Esse exercício revela os padrões de consumo que a gente nem percebe que tem. E julho é o check-up. O plano traçado em janeiro ainda faz sentido? Precisa de ajustes? É um momento de correção de rota. Isso é importante, porque a vida acontece, né? Um plano rígido demais tá fadado ao fracasso. A revisão em julho traz flexibilidade. E aí a gente entra na reta final do ano. Isso. Agosto, Investir em educação financeira básica. setembro, Preparar-se para as despesas do fim do ano. outubro Reforçar a reserva financeira. e os dois últimos que são cruciais, Novembro. Planejar o uso consciente do 13º salário. e dezembro, Fechar o ano sem criar novas dívidas. Esse bloco final é sobre consolidar os ganhos e planejar o futuro. Agosto é sobre entender o porquê das coisas. Ler um livro, assistir alguns vídeos. Conhecimento gera confiança. Setembro e outubro são pura antecipação. Em vez de ser pego de surpresa com os gastos de Natal, a pessoa começa a se preparar para eles. E novembro? O 13º salário. A grande chance. A grande chance. Planejar seu uso é talvez a ação isolada mais poderosa para quebrar o ciclo. Para muitos, o 13º é o dinheiro que financia as dívidas de janeiro. A proposta aqui é usá-lo de forma estratégica, quitar a dívida mais cara, turbinar a reserva de emergência, é a chave para começar o ano seguinte no azul. E dezembro vira a celebração, então. Exato. Dezembro se torna a celebração dessa conquista, terminar o ano melhor do que começou. O que fica claro é que não é uma lista de tarefas, é uma jornada de transformação de comportamento. E como os materiais bem ressaltam, o objetivo não é a perfeição. Vão ter meses em que o plano vai falhar. Com certeza. O segredo é a constância, é não desistir no primeiro tropeço. Exato. É sobre progresso, não perfeição. E isso nos leva à mensagem final, que eu achei a mais transformadora de todas. A ideia de que organizar as finanças não precisa ser um exercício de privação e sofrimento. Não é sobre cortar tudo que dá prazer. É uma mudança fundamental de perspectivas. Sim, é sobre fazer escolhas mais conscientes. É. O artigo conecta de forma brilhante a saúde financeira com o bem-estar emocional com o autocuidado. A frase usada é: cuidar das finanças é também um ato de autocuidado. Isso ressignifica todo o esforço. Totalmente. Não é uma obrigação chata imposta de fora. É uma escolha ativa por uma vida com menos ansiedade. É decidir ter mais noites de sono tranquilo. É dar ao seu trabalho e ao seu tempo o devido respeito, garantindo que o dinheiro que se ganha com tanto esforço trabalhe a seu favor e não contra você. Ou seja, sair do financeiro automático é, no fundo, uma decisão de retomar as rédeas da própria vida. É parar de ser um passageiro no seu próprio orçamento e se tornar o piloto. Perfeitamente colocado. É entender que o futuro não é algo que simplesmente acontece com a gente. Ele é construído tijolo por tijolo com as pequenas decisões que tomamos todos os dias. E o primeiro passo, como os materiais que analisamos sugerem de forma tão clara,
pode ser simplesmente a decisão tomada agora de desligar esse piloto automático e começar a fazer escolhas com intenção. Resumindo nossa análise, então, o cenário de 2026 exige mais atenção do que as manchetes sugerem, porque a inflação sentida no bolso continua alta. Isso alimenta um ciclo de endividamento que tem um custo financeiro e principalmente emocional devastador. Uhum. Mas a boa notícia é que existe um caminho prático, uma jornada como a do calendário de 12 meses, para retomar o controle e, passo a passo, construir uma realidade financeira mais segura e tranquila. E com base em tudo isso, fica uma reflexão. Esse calendário propõe uma jornada completa, com 12 passos bem definidos. Mas toda grande jornada começa com um único passo. Se fosse preciso eleger apenas um, o primeiro movimento, qual teria o maior poder de transformação imediata na vida de alguém? Seria o ato de mapear todas as dívidas em janeiro, aquele mergulho corajoso na realidade, para finalmente saber o tamanho do desafio? Ou seria o gesto de iniciar uma pequena reserva em março, mesmo com valor simbólico, para plantar semente da segurança e talvez pela primeira vez, sentir a sensação de ter uma rede de proteção para o futuro?